muito bem-vindo. Você começa a acompanhar a partir de hoje o novo programa do Estadão, Vodcast 2 Pontos. A gente vai trazer a cada semana um assunto da pauta nacional para discutir a fundo, sempre com 2 pontos de vista que virão de 2 entrevistados. Não precisam ser 2 pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o importante mesmo é o que a gente realmente quer, é que você possa ter o seu ponto de vista. E para trabalhar nessa missão aqui comigo, a gente vai ter semanalmente um jornalista do Estadão me acompanhando para ajudar na condução dessa entrevista, um jornalista especializado da área que está no tema em debate. Então, você já, nessa estreia, acompanha o nosso 2 pontos com um tema que é o seguinte: eleições na Argentina trouxe à tona uma discussão sobre libertarianismo. O que é isso? O que é ser um libertário nesse sentido político que vem sendo trazido a partir das eleições da Argentina e entrou aqui no debate no Brasil com toda a força? Para tratar deste assunto comigo, já aqui um super convidado, nosso primeiro convidado no Vodcast 2 Pontos, jornalista do Estadão, que é especializado nesta área de internacional, o Luiz Hartz, que Olá. Oi, Luiz. Luiz Hartz, ele é subeditor de Mundo Internacional do Estadão. É um perfil aqui, especializado em política internacional, 19 anos de experiência, com destaque em veículos variados no Brasil, que é agora o nosso subeditor de Mundo no Estadão. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Rosiane. Olá para os nossos convidados também. Espero poder contribuir aí com a conversa de hoje. Vamos lá, então vamos para o perfil dos nossos convidados. Vou apresentar aqui o Rafael Lima. Ele é libertário, ativista, então já vai ajudar a gente a entender o que é se dizer libertário. Ativista, fundador do Ideias Radicais, com 650 mil inscritos, do Gabinete Liberdade, atuando para implementar a liberdade em municípios pelo Brasil. Fundador e conselheiro administrativo do Instituto Livre Mercado, que atua no Congresso Nacional em defesa da liberdade econômica. Líder de políticas públicas do Partido Novo, embaixador do Free Cities Foundation e comendador da medalha da Inconfidência Mineira. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado. E o nosso outro convidado é o professor Arthur Barrionuevo. É professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, nas escolas de Administração e de Direito. Atua também como consultor econômico sênior nas áreas de defesa da concorrência e regulação de telecomunicações, tendo atuado, inclusive, para a FGV Consult e Tendências, consultoria integrada. Currículo super extenso aqui, professor. Assim, não dá nem para eu ler tudo, porque realmente é muito grande, mas a área dele é totalmente voltada nessa questão de economia, tem vários artigos publicados em revistas, de economia aplicada e direito, em jornais também, vários artigos publicados com questões sobre concorrência, convergência sobre serviços de telecomunicações no Brasil, políticas de concorrência, enfim, essa parte de concorrência e regulação, para a gente saber, inclusive, onde é que esses 2 pontos conversam nesse debate sobre libertarianismo. Então, muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço ao Estado, né? Veículo tradicional e muito importante no nosso país, internacionalmente, pelo convite. Então tá, vamos começar. A gente já começa o programa passando diretamente a palavra para o nosso jornalista especializado da área, que no nosso caso hoje é o Hartz, que inicia esta conversa. Nossa, que responsa, né? Bom, vamos lá. A gente teve aí agora na Argentina, ela tem uma espécie de primária que os candidatos se apresentam para serem escolhidos para a eleição geral, que serve meio de termômetro para a votação. E nessa votação aí, o Javier Milei, que é o candidato do libertário à presidência da Argentina, conseguiu uma votação muito expressiva, apesar de não, pode ser que não se repita na eleição geral, né? Mas muito expressiva, superando os 2 polos tradicionais ali da política argentina, né? O peronismo com o Sérgio Massa e o macrismo, né, do ex-presidente Maurício Macri, que tem 2 candidatos que estavam disputando, que é a Patrícia Burrich e o Horácio Larreta, que é prefeito de Buenos Aires, perdão. E aí essa ascensão do Milei surpreendeu muita gente e colocou aí em voga nas discussões, enfim, jornalísticas e também na opinião pública, esse conceito de libertarianismo, né? Eu gostaria de começar perguntando primeiro para o Rafael,
resumir assim para o público mais leigo o que seria esse conceito, como ele se aplica numa disputa partidária, por exemplo, ou na política de modo geral. Se a gente fosse fechar em uma frase, eu diria que é a ideia de você tratar um adulto como um adulto. Então, você é uma pessoa capaz, responsável, então você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não agrida as outras pessoas. Se você agredir outras pessoas, você vai arcar com as consequências disso. Então, tem duas formas que a gente pode explicar isso. Uma forma pela ética, do que é certo e errado, e uma forma pelo utilitário, de o que fica melhor para todo mundo. Pela ética seria dizer o seguinte: bom, o que nós queremos, assim, como seres humanos? Várias coisas, mas uma delas é todos serem iguais perante a lei. É um valor que todo mundo gosta, certo? Certo. Só que para isso ser válido, eu não posso mandar em você sem o seu consentimento. Só que o problema de quando a gente tem uma eleição é que você vai mandar em cima de mim sem o meu consentimento. Você tem o direito de votar coisas sobre a minha vida, sendo que eu nunca autorizei ninguém a fazer isso. Então a gente não reconhece isso como uma forma legítima de organizar a sociedade. A gente não reconhece o Estado como uma forma legítima, porque ninguém concordou com ele em primeiro lugar. Inclusive, ele é um monopólio coercitivo de governança. Ele diz, eu vou governar você, se você não gostou, não interessa, ninguém perguntou. A gente não reconhece isso como uma forma legítima de organizar a sociedade. Outra forma é você dizer de maneira utilitária. Então, como é que eu sei que eu estou produzindo valor para alguém? Como é que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa útil? Bom, você escolheu comprar o meu produto ou serviço. Se você não escolheu comprar o meu produto e eu boto uma arma na sala e falo, agora você vai comprar, então eu meio que estou confessando que aquilo que eu fiz não tem valor para você. Na prática, é um assalto. Então, como é que eu posso dizer que isso que eu estou fazendo é melhor para todo mundo? Bom, é simples, eu não posso. Não tem como. Então não tem como você dizer, quando você tem uma atuação violenta do Estado, dele obrigando, você vai fazer isso, você vai pagar isso, não tem como eu dizer que isso aqui está produzindo valor para alguém. Então não tem como você ter os incentivos, não tem como você ter uma lógica ali para produzir bons serviços e produtos para as pessoas. Tanto que não é à toa que quando o Estado tenta fazer alguma coisa, invariavelmente sai pior do que a iniciativa privada. Professor, vamos lá, a gente viu o que é o libertarianismo inicialmente, né? A gente está só começando essa conversa, do ponto de vista de um libertário. Do ponto de vista agora do professor de economia, como é que o senhor classifica? Bom, existem vários professores de economia. A minha posição claramente é diferente da do Rafael, porque eu acho que sempre existiram movimentos na esquerda e na direita que sonhavam em ter uma liberdade absoluta dentro da sociedade. Sei lá, os anarquistas de esquerda na Espanha, lá na Guerra Civil Espanhola, agora os anarquistas capitalistas, né, que tem também uma posição mais recente, quer dizer, apesar do Mises, que é um neoliberal, ser em parte a influência deles, o próprio Mises não era um anarcocapitalista, né? Ele defendia a posição do Estado até para garantir o livre comércio, para impedir o que ele achava um igualitarismo radical, né? Então, qual é o ponto aqui que eu considero que é importante quem está procurando entender a situação argentina levar em conta? Com certeza os governos peronistas e do centro-direita foram absolutamente incompetentes nas últimas 2 décadas. Então, é claro que isso provocou uma grande revolta na situação, uma inflação de 150%, 40% da população na miséria, né? É evidente que isso causa muita revolta, né? O problema todo é como é que você organiza uma sociedade, digamos, mundial, de 8 bilhões de pessoas, imaginando que tudo se dê por intermédio da troca de indivíduos, né, livres e pactuam tudo. É necessário que existam regras, né? E essas regras, quem tem condições de fazer regras e, inclusive, forçar o seu cumprimento? É o Estado, né? É claro que você tem que tomar cuidado para não ter um Estado autoritário. É claro que você tem que tomar cuidado também para que a atividade econômica permita aos indivíduos a liberdade de empreender. Agora, até para empreender, né, você precisa garantir o direito de propriedade, você precisa garantir os contratos, né? E sem isso, o mercado não funciona, né? Então, para mim, essa proposta, sejam os anarquistas de esquerda, os anarcocapitalistas de direita, ela é muito bonita, mas é uma utopia. Ela não tem como funcionar em sociedades complexas, com centenas de milhões de pessoas, com bilhões de pessoas, como é a economia mundial. Contigo de novo. E eu queria perguntar agora pro Rafael, assim,
O professor falou de sociedades complexas, né? Talvez a Argentina seja uma sociedade das mais complexas que a gente tem. Exatamente. Eu queria perguntar, como você vê essa ascensão do Milei na Argentina? Assim? O que você acha que levou ele a essa preferência tão grande do eleitorado? E quais são, principalmente, assim, as chances de, uma vez ele eleito, ele implementar a ideologia dele? Posso completar aqui para saber o seguinte: vocês enxergam de fato nele um candidato que representa, que significa a bandeira, essa ideologia do libertário? Tá, então, se ele é eleito, como é que vai fazer e se ele de fato representa a gente? Só antes eu queria corrigir uma coisa. Libertários querem regras, inclusive eu até preparei um texto com alguns materiais para explicar, né, o básico. Libertários querem regras, a gente quer defesa da propriedade privada, a gente quer defesa de contratos, a gente quer defesa de instituições, a gente quer uma sociedade complexa. Não é uma ausência de regras, né? Eu entendo a crítica que o senhor fez, mas nós queremos regras e existem regras, existe governança dentro de instituições privadas. Esse programa tem uma governança, tem regras, tem coisas que eu não posso fazer aqui. Se eu fizer, vocês vão pedir para que eu me retire. Um shopping tem a sua governança, uma empresa multinacional tem a sua governança, e uma casa que moram 2 pessoas tem governanças, claro, de níveis de complexidade diferentes. O que a gente quer é que a sociedade possa ter isso também. E você tem vários jeitos de executar, sim, regras privadas sem você usar a força de Estado. Inclusive, os estados entre si estão em estado de anarquia. Nenhum deles... Não existe uma entidade superior com capacidade de força que vai chegar na Rússia e falar, não, você não vai invadir a Ucrânia. Claro, você pode sancionar, você pode fazer várias coisas, mas não existe uma entidade que vai invadir a Rússia e falar, não, você não pode fazer isso. Então existe um nível de negociação ali, e existem várias formas que isso funciona hoje. Então, para não se confundir libertarianismo com a ausência de regras. Inclusive, muita gente acha que seria uma bagunça, mas a realidade é que quando você vai ver governança privada, são regras que tendem a ser mais duras e muito mais executadas quando você vê na iniciativa privada do que no Estado. Né? Agora, isso posto, se ele for eleito, o que ele pode fazer? A grande pergunta aí é, na verdade, qual que é o tamanho de congresso que ele vai ter. Eu acho que é uma coisa que o Brasil despertou em 2015, a existência 2016, né, a existência do legislativo, né, com todo mundo assistindo aqueles Borne que foi impeachment, a gente descobriu que aquilo era um dos poderes, né. Vai depender de quantos deputados ele tiver, vai depender do Senado, de qual que vai ser a força do Senado e qual que vai ser a negociação, e de qual que vai ser a atitude dele em relação a isso, né. Ele tem essa atitude radical que eu gosto, não vou mentir, mas o fato é que você vai ter que negociar com o Cambiemos. Ele invariavelmente não vai ter maioria do Congresso, eu ficaria muito surpreso se ele elegesse uma maioria, mesmo que ele eleja na Câmara dos Deputados, no Senado não vai, porque não tem cadeiras em disputa o suficiente. É que nem nos Estados Unidos lá, só para quem está assistindo a gente entender, a eleição na Argentina, uma parte dos senadores ela é escolhida na eleição de meio de mandato, quando eles escolhem os governadores, prefeitos e tal, e a outra parte é junto com a presidencial, por isso que o Rafael está falando que não tem como. É impossível ele conseguir a maioria no Senado, a não ser que aconteça uma conversão em massa ali, que seria um tanto curioso. Sim. Mas ele vai ter que conversar com o Cambiemos. Cambiemos vai ter a composição suficiente para formar uma maioria, e ele já sinalizou que vai dar uma acalmada, porque ele falou, olha, se eu for eleito, quem cuida do internacional é o Macri. Não sei nem se ele combinou isso com o Macri antes, né? Seria bom ter avisado antes. Mas, bom, ele já sinalizou que vai ter uma conversa, né? Não parece que vai ser um radical que vai chegar lá dentro e tacar fogo em tudo. E aí, vamos ver. Isso é muito difícil de prever. Agora, também tem o que ele pode fazer dentro de executivo. O grande problema da Argentina hoje... tem vários, né? A gente pode ficar muito tempo aqui. Mas se a gente for fechar, é déficit, inflação e o fato de que a Argentina espanta investimento. Déficit, ele consegue fazer muitas coisas por executivo, que vai ter que demitir funcionário público, vai ter que cortar um monte de gastos lá. Ele consegue fazer um aumento de arrecadação via atrair negócios, via várias coisas que ele pode fazer ainda dentro de executivo e atrair um pessoal, vai que isso ajuda. E isso, resolvendo, você para de imprimir moeda, que é o que está causando a inflação lá. Então dá para dar uma organizada na casa ali. De resto, vamos ver como é que vai ser a relação ali com o legislativo. Agora, no que ele pode fazer via presidencial tem coisas interessantes e vai depender dessa conversa indo para frente. E se a gente reconhece ele como um libertário, sim. Libertários vêm em formas diferentes, eu tendo a ser um cara mais calmo e um pouco mais nerd na minha argumentação. Ele tende a ser um sujeito um pouco mais colérico, causa aí uma certa rejeição, mas não vejo motivo por que descontar ele como um libertário.
Eu vou passar daqui a pouquinho essa mesma pergunta para o senhor, professor Arthur, para saber no seu ponto de vista também o que é que o Milei pode fazer na Argentina, mas eu vou já chamar, já que você citou alguns pontos da economia, do que ele pode fazer ou não, imprimir papel, moeda. A gente tem um meme, vamos ver que meme é esse. Tranquilo, con tranquilidad. Simple. Cuidado, chicos, córranse. Pará. No, pará. Cuidado. No, cuidado. Pará, acá, pará. Ahí. Pará. Bueno, basta. Pará. Ahí está. No, listo. Pará. ¿Qué? Llévatelo. Basta, Milei, llévatelo. Destruindo o Banco Central completamente. Pois é. Isso é uma das bandeiras. Sim, uma das bandeiras dele é dolarização, abolir o peso argentino e eliminar o Banco Central. Inclusive, ele fala sobre eliminar fisicamente o prédio do Banco Central. Divertido. Depois você vai me explicar quem ganharia com a eliminação do prédio físico, inclusive. Mas vamos lá, já era outra parte. Professor Arthur, sobre a pergunta que o Hatz fez, né? O que é que o Milei... Eu acho que são duas questões. Primeiro, a viabilidade política. As estimativas é que ele, Milei, e o seu movimento, tenha 15% do Congresso. Com 15% não se faz nada, né? Talvez tenha esse apoio dos macristas, ou uma parte dos macristas. Agora, o que eu não sei se os macristas apoiariam as propostas que ele tem. Aí é uma questão a verificar. E o tamanho do buraco, né, professor? O tamanho do buraco. Já vamos entrar na viabilidade econômica, né? Mas primeiro vamos falar na viabilidade política, tá? O que eu acho é que o apoio que ele tem é muito mais vendendo a imagem do indignado contra tudo que está aí, contra as elites, que realmente fracassaram, né? O que não quer dizer que, porque eles fracassaram, você tem uma proposta melhor, certo? Mas eles realmente fracassaram e isso permite que alguém que venha com a imagem do indignado atraia votos de muita gente, né? Uma boa parte do eleitorado jovem, que aliás não viveu a experiência anterior de dolarização, que foi um desastre na Argentina entre 1990 e 2000, aceite isso como sendo uma proposta muito interessante. Agora, vamos à viabilidade econômica dessa proposta de dolarizar e outras, né? Primeira coisa, a Argentina tem hoje reservas que são capital de giro de um país, né, negativo em 7 bilhões. Eu ia falar isso. Certo, né? Quer dizer, você não tem nem como pagar as contas de amanhã, né? Se o FMI não der algum dinheirinho, a crise e a desvalorização cambial vão para não sei onde, se corre até o risco de se ter uma nova hiperinflação, como a Argentina teve no final dos anos 1980. Tá? E que, aliás, foi o que gerou a proposta de dolarização, porque também naquela época se acreditava que não havia condições de ter uma política fiscal séria, a política monetária era expansionista e acabava validando a inflação, gerando inflação. Tá? O problema todo é o seguinte, um país que tem 7 bilhões de reserva negativo, se fez um cálculo também, esse foi do Andrés Velasco, é um economista que foi ministro da Fazenda do Chile, de que para você trocar toda a base monetária argentina, ou seja, o papel moeda em circulação, né, você precisaria de 40 bilhões de dólares. Então você está devendo 7 e precisa de 40 para implementar essa proposta de trocar o peso argentino por dólares para funcionar a economia. A outra coisa que acontece é o seguinte, o surgimento dos bancos centrais tem muito a ver com evitar corridas bancárias, como se tinha no século XIX, quando não existiam bancos centrais, né? Os bancos centrais eram muito mais limitados, pelo menos como o Banco da Inglaterra. Tá? O que acontece? Suponha que um banco que não está quebrado, mas que pode ter um problema temporário de liquidez. Ou seja, ele não tem dinheiro, porque ele emprestou dinheiro, pegou dinheiro dos depositantes, emprestou. Esses empréstimos voltarão, mas naquele momento ele não tem, está sem caixa. Tá? Normalmente isso gerava o que se chamava de corrida bancária. Tá? As pessoas ficavam desconfiadas de que o banco não ia ter condições de retornar os seus depósitos. Todo mundo saía correndo lá para retirar o seu dinheiro. Isso tem vários filmes, inclusive, que tratam disso. O que acontecia? Um banco saudável quebrava. Mais ainda,
como os outros bancos emprestavam, os bancos emprestam entre si, essa corrida bancária tendia a se generalizar e a provocar uma quebradeira generalizada, né? Onde muita gente perdia tudo. Tá? Qual é o papel do Banco Central, entre outros? Era o de garantir a liquidez para que um banco que sofresse uma corrida bancária, mas que ao mesmo tempo fosse saudável em termos econômicos, tivesse condições de sobreviver. Ou, se o banco fosse incapaz de sobreviver, o próprio Banco Central organizava a sua liquidação para evitar uma crise financeira. Tá? Ora, se você não tem Banco Central, o que vai acontecer? Qualquer corrida bancária, você vai ter esse problema. Aí tem a seguinte questão. Os bancos criam moeda. Por quê? Você coloca lá, sei lá, $1.000 na sua conta, o banco não vai deixar $1.000 no caixa dele. Ele vai, bom, normalmente se retira aí, ou se usa 20% disso, e o resto fica na conta. Né? Então eu posso pegar esses recursos, emprestar, porque é assim que os bancos ganham dinheiro, inclusive, né? Para alguém que vai tomar isso aí emprestado, com uma certa taxa de juros, depois vai devolver e, enfim, aí o banco vai fazer dinheiro. Né? O Rothbard, que é um economista que foi, inclusive, um dos fundadores do Instituto Mises nos Estados Unidos, queria colocar, para evitar a crise financeira, um depósito compulsório de 100% nos bancos. Ora, como é que o banco vai ganhar dinheiro se ele não puder emprestar os recursos que estão na sua conta? Né? Então o dinheiro ia ficar lá. Então esse é apenas um cofre, tipo, sei lá, o cofre do tio Patinhas, para quem é mais antigo. É impossível uma coisa desse tipo. Tá? Vou pegar esse ponto do Banco Central mesmo, para vocês, nesse entendimento de vocês. Por que não Banco Central? E qual seria o grande benefício de não ter um Banco Central na Argentina? Então tá, tem várias coisas que foram faladas aqui pra gente decompor. Vamos lá, se eu lembro de tudo. Primeiro, as reservas de dólar agora da Argentina estão negativas, em grande parte por uma crise de confiança no governo. O governo agora deixou claro que ele vai gastar até as tampas e depois disso ele vai calotear outras coisas e não vai pagar nada. Então, ninguém deposita dinheiro lá nunca sob nenhuma hipótese. Todo mundo está tentando sair, por isso inclusive os controles de capital, porque se a Argentina removesse esses controles de capital e permitisse que as pessoas sacassem o seu dinheiro, ela faliria imediatamente. Boa parte já está falida, mas isso é outra discussão. Então por isso que está negativo agora. É por isso que as reservas se drenaram ao longo dos últimos anos, e isso também não é só coisa do governo do Fernandes agora. O Macri já tinha errado isso no passado também, não conseguiu fazer as reformas, tomou uma fuga de capital. Isso acontece quando o país perde-se a confiança no país. Então isso é reversível. Você precisa que o país volte a ser um país sério, um país que fale, eu não tenho um problema com investidores. Eu gosto de investidores, eu gosto de negócios, eu não vou maltratar vocês, porque hoje a Argentina basicamente trata quem tem dólar como inimigo nacional número 1. Aí eles vão embora e depois a Argentina fica confusa. Que também não é muito diferente do que o Brasil faz muitas vezes, mas isso é outra discussão. O ponto é, dá para você atrair novos depósitos com isso, e você pode também fazer, como foi feito durante a época da dolarização dos anos 90, você pode fazer um currency board. O que é isso? Você cria uma moeda, foi o que foi feito na Argentina, isso não é nada de novo e deu muito certo. Você cria uma moeda e fala, ó, essa moeda aqui é o nosso dinheiro da quermesse argentina aqui, inclusive foi o peso argentino que foi criado, porque antes, se eu não me engano, era o austral que não valia nada. Era o austral, eles mudaram quando... Aí eles criaram o peso argentino e falaram, ele vale $1. Recriaram, né? Porque antes era peso. Então, ó, você vem e traz seu dólar aqui, você bota $1 lá no caixa do Banco Central, deixa lá e toma o peso argentino aqui, que é o nosso dinheiro da quermesse aqui, como você vai numa festinha, tem a banquinha lá pra você trocar dinheiro. Tá bom. Então você consegue atrair dólares com isso e você tem um dinheiro ali que vale o equivalente. Tudo bem, e nisso você está atraindo depósitos. Ninguém está falando de dolarizar a Argentina no dia 1 do governo Milei. Não é essa a proposta. A proposta é você fazer uma transição. E quando isso foi feito na Argentina, questão de 3 anos ali eles zeraram a inflação, e o crescimento de PIB de lá até o fim ali da política da dolarização foi alguma coisa anualizada em torno de 7 a 8% ao ano. Foi um crescimento fantástico, a pobreza despencou. Indo então ao Banco Central ali. O que ele quer fazer, bom, eu não sei ler a cabeça dele, eu nunca consegui ter uma conversa 1 a 1 com ele sem ninguém gravando e tudo mais. Mas o que libertários defendem como um todo a gente precisa manter a moeda honesta, a gente precisa que isso não seja fácil de imprimir, de inflacionar por aí, e
O que a gente precisa tirar é a capacidade do Estado argentino de ficar inflacionando isso, de ficar imprimindo moeda para pagar o déficit, que é o que acontece agora e que gera toda essa inflação. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tira a capacidade do governo argentino de imprimir como um todo. Chega. Você se comportou como uma criança, você teve várias chances, você ganhou uma bicicleta, quebrou a perna 2 vezes, quebrou 2 carros, quebrou a perna e eu comprei 3 bicicletas novas, você continuou fazendo isso. Chega, você não anda mais de bicicleta. Não vai ter mais peso, agora vocês vão ser tratados que nem criança mesmo. Então vamos para o dólar e elimina-se o Banco Central para não ter mais essa possibilidade de voltar. Claro, políticos no futuro podem voltar, mas pelo menos dá uma demorada, né? E como é que você opera sem um deles? A Argentina já fez isso quando tinha um currency board. Não é tem nada assim, é um experimento conhecido no mesmo país, inclusive. E quanto à questão das fugas de capitais de bancos, isso acontece com bancos por causa de uma reserva fracionária. O banco opera o tempo todo legalmente falido. Porque ele empresta um dinheiro que ele não tem. Ele pode criar dinheiro, ele tem um depósito, como o colega explicou, ele tem um depósito, ele empresta mais vezes do que ele tem, contando que não vai vir todo mundo sacar ao mesmo tempo. O que você pode fazer isso? Pode fazer para resolver isso? A proposta do Rothbard não era um depósito 100% compulsório e não emprestável. A proposta do Rothbard era falar, olha, você faz crédito a prazo travado. Então, tem um depósito aqui, que é o que já se pratica hoje, inclusive. Tem um dinheiro aqui, eu vou emprestar ele, mas você que depositou aqui, você não pode sacar por esse período, porque eu emprestei para ele. Ora, pois, é um depósito travado. Existem vários investimentos que são do tipo, eu te dou um crédito agora e posso sacar depois. Se eu quiser sacar no meio, você leu o contrato? Não podia. Você pode operar um sistema assim, não tem nenhum problema muito grande em particular. E, inclusive, essas corridas de bancos que os bancos tomavam no século XIX nos Estados Unidos, eu adoro esse período, largamente estavam associados com eventos do governo americano. Você não teve nenhum evento ali das crises do século XIX que foi espontaneamente do mercado. Muitas vezes teve um desequilíbrio de prata e ouro, daí o pessoal sacou mais, deu problema por causa disso. Por quê? Porque colocaram um padrão bimetálico e controlaram o preço. Teve um evento também no fim do século XIX que era o governo estava gastando demais, as pessoas estavam perdendo a fé no dólar, porque estava desvalorizando muito em relação ao ouro, as pessoas estavam sacando ouro, e o governo teve que fazer uma salvada lá, mas foi por irresponsabilidade própria do governo abrindo déficits. Não teve nenhum evento espontâneo, assim, da economia do nada em que uma corrida de bancos causou crises. E a criação, inclusive, do Banco Central veio justamente para proteger os bancos dessa prática deles de reservas fracionadas. Então não é uma coisa que veio para responder uma necessidade do mercado ou da população, mas sim dos bancos que queriam emprestar sem sofrer consequências de quando a festa dá errado. Eu queria perguntar para o professor, supondo que a Argentina abra mão da moeda e dolarize, seja por um mecanismo igual substituir o peso, ou seja o dólar de fato, como existe no Equador, por exemplo. Falo do Equador porque eu fui para lá algumas vezes e é um país muito menor do que a Argentina, mas em algumas circunstâncias eles tiveram um problema de ter um problema de manejo de política monetária justamente porque eles não tinham uma moeda para desvalorizar. E às vezes você precisa. Como faria num cenário do país do tamanho da Argentina, por exemplo, tivesse essa necessidade com uma economia dolarizada? Ia enfrentar uma crise brutal, como enfrentou em 1990, como enfrentou no período que o dólar valorizou no final dos anos 1990. Tá? E aí eu concordo com o Rafael que realmente a Argentina tem tratado mal a sua população, o Banco Central tem feito uma política inadequada que ajuda a gerar inflação. Agora, uma coisa é ter um Banco Central da Argentina que está atuando mal, outra coisa é querer generalizar isso para qualquer Banco Central, né? Para mim isso é um erro, de ponto de vista. Tá? Qual é o problema? Para 2 países terem a mesma moeda, os economistas criaram um conceito que é de região ótima de comércio. Ou seja, 2 países, como na União Europeia, por exemplo, 2 países, né, que têm mais ou menos o mesmo nível de produtividade, né, que comercializam com os outros produtos semelhantes, né, eles podem ter a mesma moeda. Tá? Então, por exemplo, a Alemanha e a França podem ter a mesma moeda, que isso não vai causar um problema. Eles têm um Banco Central, inclusive, único, e que na crise, né, de 2008, ele, inclusive, teve que agir para evitar que o euro viesse a ser questionado.
Tá? Então, realmente houve essa necessidade. Agora, a Argentina e os Estados Unidos não são uma região ótima de comércio. A Argentina é muito mais atrasada que os Estados Unidos. Ela comercializa outros bens. A Argentina não tem condições de emitir moeda, né? Então, se houver um problema, né, no balanço de pagamentos, como foi colocado, qual é a alternativa? Né? Dá para desvalorizar a moeda? Não pode desvalorizar a moeda. O que você vai fazer? Vai ter que causar uma recessão enorme, tá certo? Para diminuir as importações, né? E esperar que aquelas exportações com câmbio valorizado possam aumentar, o que é muito difícil, né? Porque se o seu preço está acima do mercado internacional, porque a sua produtividade é mais baixa do que aquele que está emitindo a moeda, você fica numa situação muito difícil. É claro que se, como achavam os economistas clássicos, ou os próprios economistas austríacos, que os salários e os preços eles sobem e descem, tá certo? Automaticamente. Aliás, isso no século XIX frequentemente acontecia. Então vamos dizer o seguinte: estamos sem exportação, vamos reduzir os salários em 20%, em dólar. Isso, em tese, seria factível? Bom, em tese, sim. Agora, você já imaginou o que acontece num país onde, para você chegar a um acordo ou chegar a uma situação de equilíbrio do balanço de pagamentos, você tenha que fazer isso? Você vai provocar, além da crise econômica, você vai ter uma crise social enorme. Tá? Então, o que me parece é o seguinte: a capacidade de desvalorizar a moeda quando é necessário, né, ainda mais para um país em desenvolvimento, é uma coisa muito importante. 2, se você quer fazer moeda única, faça com países que são semelhantes economicamente a você. Tá? Não com um país que é totalmente diferente, que faça a política monetária. Os Estados Unidos não vai se preocupar com os interesses da Argentina na hora de subir a taxa de juros, de valorizar o dólar, etc. Né? Então, o que acontece é que a Argentina vai ficar à mercê disso. Como, aliás, era o fato no século XIX. Então, era, mas não era. Sabe? Às vezes ele funcionava quando a situação econômica estava bem, mas quando a situação econômica estava muito mal, isso, os governos, até para evitar uma crise muito grave, isso aí teve uma crise bancária em 1844 no Reino Unido, que foi muito importante, porque houve uma quebra de safra de trigo no Reino Unido, eles precisaram importar trigo da Irlanda. O que eles fizeram? A moeda era o ouro. Aí a base monetária da Inglaterra diminuiu. Tá? Então, em tese, eles teriam que reduzir a quantidade de moeda em circulação. Bom, é óbvio que isso levou a uma taxa de juros absurda e nem pôde ser cumprido. Tá? O que aconteceu é que eles emitiram mais moeda do que a lei permitia à época, que eram 2 ou 3 vezes a quantidade de ouro, e aí acabou. Então, eu acho o seguinte, eu acho muito ruim tentar voltar a experiências que já se mostraram inadequadas, quando a tecnologia de administração da economia já melhoraram. É claro que vai ser, mas o Banco Central argentino é um horror. É verdade. Os argentinos vão ter que tratar com esse problema. Só que eu acho que é inadequado tratar desse problema querendo voltar ao século XIX. Não acho isso a melhor maneira de resolver o problema. Rafael, sobre essa questão da moeda ainda, né? Para entender, se vocês têm esse entendimento, acompanhando o pensamento ali do Milei sobre o dólar, somente no caso de dolarizar na Argentina, ou se isso se expandiria nessa visão libertária para outros países, tá? De também dizer, vamos sair dolarizando. E a outra coisa, neste caso específico da Argentina, de que forma isso impactaria nas relações com os países vizinhos? A gente tem Mercosul, por exemplo. Como é que seria isso? Se você me permite, Rosé, fazer um adendo, como fica essa questão do dólar num país como a Argentina, que basicamente depende da exportação de commodities e perderia a produtividade, não só a produtividade, mas também assim, quando o dólar desvaloriza em relação ao peso, ele conseguiria fazer mais receita, né? Eu acho que o conceito geral é que, assim, o legal de você ter uma moeda forte
é que ela mantém políticos honestos e ela força os estados a enfrentarem as consequências das suas ações. Então... Se me permite só o Equador tem moeda forte e deu no que deu. O que é o que deu? O Rafael Correia, enfim, está respondendo a inúmeros processos de corrupção. O Lenin Moreno foi praticamente, enfim, defenestrado, e agora o Lasso também está sendo. Sim. Então, é um exemplo de um país que tem uma moeda forte, mas os líderes políticos onde os políticos que tiveram que arcar com as consequências das suas ações. Eles não puderam disfarçar os erros deles ali via vamos fazer algum cambalacho na moeda aqui e... Mas não impediu o mal feito, né? Bom, isso aí já é uma questão de justiça do fato de que o Correia tinha a corrupção dele e os depois dele também. E agora você tem também a situação do narcotráfico que baixou a Colômbia e México chacinando todo mundo no Equador, que daí transformou em outro problema completamente diferente. O legal de uma moeda forte é que ela força um político a arcar com as consequências das suas decisões. E ela força ele a ser responsável, né? Você não consegue disfarçar. Porque o legal da inflação é que, para um político, é que ela é um crime perfeito. Então eu posso ser irresponsável, posso gastar um monte de coisa, eu posso tomar medidas que são ruins para a economia, eu posso tomar medidas que desindustrializam, eu posso afastar investidores, depois eu imprimo dinheiro, pago o déficit, compro os votos e quando os preços sobem eu culpo os empresários, eu culpo os lojistas, eu culpo a ganância, eu culpo alguém. E até você explicar para a população o que está acontecendo é muito difícil, né? O Milei está até conseguindo, mas é muito difícil. Então você tira dele essa ferramenta dele cometer esse crime do imposto inflacionário, que é o que era feito no Brasil antes do Plano Real, por exemplo, né? E até hoje, inclusive, você tem gente que acha que aquilo foi uma péssima ideia, mas enfim. O que a gente, como libertário, defende na moeda? A gente, inclusive, tem um problema com o dólar, porque o dólar, assim, obviamente, ele vai ser melhor do que o peso argentino, né? Mas ainda assim é uma moeda emitida por um banco central, por um estado que vai seguir incentivos de políticos. A gente só entende que aquilo ali vai ser muito menos irresponsável do que a política argentina. Se você tivesse que escolher entre os dois restaurantes para ir jantar, você vai escolher a cozinha mais limpa. Mas aquela cozinha é um pouquinho suja. Tá bom, mas a outra é uma espelunca. Inclusive, nos Estados Unidos, acho que ele é falecido já, o Ron Paul, né? Não é falecido. Mas ele já tá bem... Tá velhinho, né? Porque eu lembro que ele queria ser presidente em 2008, imagina. E ele tinha a pauta de auditar o Fed, sim. Causou também uma grande onda de libertários. Foi muito legal aquilo. Mas o que a gente defende é que o dinheiro não deveria ser estatizado. Inclusive o Hayek, que é prêmio Nobel de Economia, defendia essa tese, que é a desestatização do dinheiro. O dinheiro é um produto como qualquer outro. Ele pode ser produzido privadamente, não tem nenhum grande problema nisso. E isso, inclusive, impediria estados de fazer impressão de moeda, de distorcer as coisas, de causar booms econômicos falsamente, como foi feito no PAC, no governo Dilma, né, de jogar a taxa de juros para baixo para causar uma bolha artificial que tem as suas vantagens populistas. Se você tem um dinheiro emitido privadamente, isso não acontece. Ou pelo menos você tem um mecanismo de saída, né? Isso vai inflacionar e a gente vai todo mundo por dinheiro bom. Inclusive, países banirem o uso de dinheiro bom é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, por que o governo argentino hoje não permite que as pessoas usem dólar? Porque elas prefeririam usar dólares, porque eles não inflacionam. Por que ou inflacionam muito menos, né? Por que o Brasil proíbe o uso de dólar dentro do Brasil ou dentro de contratos? Porque a gente preferiria usar dólares. E isso tira a capacidade do Estado de controlar a economia e de terceirizar, de exportar as consequências dos erros deles. Então, por isso que a gente defende, por exemplo, o Bitcoin. É uma moeda completamente privada, é uma rede completamente descentralizada, ninguém manda nela, ninguém consegue fazer o que quiser com ela. O dinheiro tem simplesmente a sua função de manter valor e funcionar. Mas ela não é sujeita a manipulações também? Como? De jogar o preço muito para cima, depois muito para baixo. Quanto mais gente usa, mais difícil fazer isso. Inclusive, você pode ter ataques cambiais em todo tipo de país. Você pode ter ataques em todos... quanto mais fragilizado ele, mais fácil de atacar. Obviamente, era muito mais fácil atacar o Bitcoin em 2012, né? Hoje, se você quiser fazer alguma gracinha lá, vai ser mais difícil. Quanto mais gente usa, quanto maior a base de usuários, maior o volume de força que você tem que ter para fazer um ataque, até o ponto que ele se torna inviável. E o fato de não ter uma regulação não torna ele suscetível, por exemplo, grupos criminosos ou narcotráfico? Ele tem uma regulação interna que é o seu código, é o jeito que ele funciona. Inclusive, para ele funcionar, todo mundo tem que estar rodando o mesmo código. Se você tentar alterar a rede, você é excluído dela. Tudo bem, mas o meu argumento é o seguinte, pode ser mais... se lavar dinheiro, por exemplo. Hoje, lavagem de dinheiro acontece com dinheiro físico. É dólar e real. Mas é mais fácil um grupo, sei lá,
eu tenho um cartel no Equador, ou na Colômbia, ou no Peru, é mais fácil eu usar o Bitcoin para fazer os meus negócios do que em cash ou, enfim, dólar. Tão fácil é que hoje isso é feito via dólar em offshores por aí no sistema bancário. Não tem muito uso de cripto nisso. Isso não é a minha opinião, isso aí é vários relatórios de quem acompanha o crime internacional. Professor. Sim. E aí, então já entra aí nessa discussão. Pois não. A gente até foge um pouquinho da discussão mas o meu problema, eu acho que a gente volta para o Mercosul. A gente volta no Mercosul. A gente volta. Deixa eu só puxar aqui, porque ele fez toda essa discussão aí sobre moeda forte, corrupção e se você vai usar algum mecanismo de blockchain ou não, enfim. Eu queria ouvi-lo sobre isso também. Pois não. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de concordar aqui com o Luiz. O presidente na Argentina que fez o Currency Board, o Menem, não é conhecido por ser exatamente um pilar da moralidade pública, né? Condenado por tráfico de armas, se não me engano. Entre outras coisas. Então, eu não acredito nessa relação entre moeda forte e políticos honestos. Agora, mesmo que o político seja honesto, ele está sujeito às flutuações da economia mundial. Tá? E se você tem uma moeda que é a dos Estados Unidos, que é quem administra a moeda, você vai estar sujeito à valorização do câmbio. Se você não tem produtividade, o que é o caso de um país como a Argentina, produtor de commodities, você vai estar sempre sujeito a um forte impacto negativo, contracionista. Tá? Por quê? Porque as suas exportações não vão ser suficientes para você manter importações. Agora, eu acho que aí tem algumas também propostas do Milei, já que é dele que nós estamos falando. E tem duas propostas que, para mim, são totalmente fora de qualquer realismo. Primeiro, o principal parceiro econômico da Argentina é a China, para onde eles exportam commodities. Né? A Argentina é forte em produção de soja, trigo, carne. E ele vai se negar a comercializar com a China. Quero ver eu quero ver um país que já está com reservas cambiais negativas se negar a vender para a China. A outra coisa é o Brasil, o Mercosul, mas é fundamentalmente o Brasil, é o outro grande parceiro econômico da Argentina. E o Milei, pelas suas declarações, não sei, obviamente, o que vai ser feito depois, ele quer também romper a ligação da Argentina com o Mercosul. Né? Então, de uma penada, você vai quebrar as relações com os seus principais mercados importadores. Né? Eu acho que isso aí é de um irrealismo que pode ser trágico se pudesse ser implementado, ou seria trágico se pudesse ser implementado. É claro que, como ele vai ter 15% do Congresso, eu duvido que os congressistas apoiem tais medidas. Tá? Mas o que eu vejo de um lado, experiências que já se mostraram que não funcionam. Tá? Que foi a própria dolarização na própria Argentina durante 10 anos, e o que aconteceu naquele período é que a política monetária americana foi de valorização do câmbio, aí a Argentina teve dificuldades em manter suas exportações e, portanto, a única maneira, já que não podia desvalorizar a moeda, seria gerar uma recessão enorme. Aliás, isso aconteceu, diga-se de passagem. No final dos anos 90, a Argentina teve uma taxa de desemprego enorme. Tá? Até que chegou um ponto que a coisa se tornou insustentável. Né? O próprio presidente de la Rúa, que foi uma pessoa muito séria, inclusive, tentou manter aquele regime, chamou o Domingo Cavallo, que tinha sido ministro da Fazenda do Menem, de volta, e não foi possível. Eles inclusive, criaram o que chamava de corralito. É o seguinte: as pessoas não podiam tirar o seu dinheiro dos bancos. É claro, as pessoas tinham depositado dólares e queriam pegar dólares de volta. Não tinha dólares. O sistema bancário não funciona dessa maneira. É triste porque a população não é tão versada em economia para saber que o fato de ter depositado alguns dólares no banco, isso vai lhe garantir depois poder retirar dólares. Então, eu acredito que essa proposta, né, eu não vou aqui discutir as boas intenções de candidatos, né,
embora esse seja um candidato que esteja apostando na indignação, que a política é ruim, todos os políticos são todos iguais e tal, a gente sabe que isso normalmente esconde outros propósitos, tá? Fora o fato de que também as declarações desse candidato sobre o respeito à democracia são muito desapontadoras, tá? Ele não tem um compromisso claro, oficial, de defesa do regime democrático. Então, eu confesso que, na minha opinião, caso esse candidato venha a ser eleito, o Milei, né, você primeiro, vai ter um problema, se ele conseguir implementar essas políticas, você vai ter um problema econômico grave, e mais ainda, como aqui no Brasil, nós tivemos um candidato também que era antissistema, anti-isso, anti-aquilo, e que não tinha nenhum compromisso com a manutenção do regime democrático. Para mim, isso é uma tragédia. Ainda mais na América Latina, onde nós já passamos por situações tão terríveis em termos de regimes políticos, respeito a direitos humanos e outras coisas mais. Qualquer um que tem um pouco mais de idade lembra disso. Rafael, vamos lá. A gente disse que ia falar com o Mercosul, mas eu vou pedir para ele começar pelo fim aqui e depois volta para o Mercosul, porque primeiro essa questão da democracia, para entender tanto no caso do Milei como no caso dos libertários. Olha, eu acompanho o Milei dedicadamente há uns 4 ou 5 anos, desconheço qualquer fala dele em que dá-se a entender que ele não quer um regime democrático. Não conheço, gostaria de ver se existisse. Outra coisa que eu gostaria de ver se existisse é a proposta dele não fazer comércio com a China. A proposta dele é o Estado argentino não fazer mais negócio com o Estado chinês. Ele falou, o Estado argentino, não vou mais comprar produtos deles. Agora, os privados, se quiserem comprar ou vender, podem. Eu, como libertário, não quero interferir em privados fazerem negócios. Ele foi extremamente claro sobre isso. Então, dizer que ele quer proibir negócios com a Argentina é simplesmente desconhecer o que ele está propondo. Sobre o Brasil também, ele não quer terminar relações comerciais com o Brasil. O que ele quer, o que ele criticou, que inclusive outro presidente também, o Lacalipu, criticou na última reunião dos presidentes do Cone Sul, ele falou, nós temos um bloco econômico onde a gente pratica o grande esporte de criar barreiras um com o outro. Que é isso? Nós queremos não ter barreiras, nós queremos ter abertura comercial. Então a proposta do Milei é ter abertura comercial no Mercosul. Se o Mercosul não quiser, ele falou, bom, então nós podemos sair e ter abertura comercial. Ele não quer acabar com as relações econômicas do Brasil, nem com a Argentina. Inclusive, se ele for eleito, na verdade não é um problema para o Mercosul, é um problema para o Lula. Porque o Uruguai tem o Lacalipu, que é um cara de uma pegada muito mais liberal, que inclusive foi uma voz distante pra caramba quando teve o congresso aqui dos presidentes do Cone Sul. Você tem agora me escapa o nome, mas o presidente do Paraguai. Santiago Penha. Obrigado. Que também tem uma grande inclinação liberal de direita. Você vai ter o Milei. Mas ele tá, no caso do Penha, ele tá amarrado pelo acordo de Itaipu que ele precisa renegociar, né? Tudo bem, mas não é um socialista. Não, de modo algum. É isso que eu quero dizer. Então você vai ter 3 e o Lula ali isolado. O problema é muito mais do Lula do que do Milei. E aí vamos ver o que acontece no Brasil em 2026, inclusive. E o que acontece com o Mercosul? Ninguém sabe. Não tem como saber. Provavelmente você tem os votos suficientes para forçar uma renegociação e forçar o Mercosul a ser de fato um bloco de livre comércio, porque hoje não é. Hoje existem cotas para todo lado, barreiras para todo lado, burocracias para todo lado. Você não tem uma zona de livre comércio entre os países, que é o que seria muito mais produtivo. E falando inclusive de comércio, o país que está usando uma moeda como o dólar vai ficar suscetível a choques de commodities. A gente tem uma resposta há mais ou menos 300 anos na humanidade que resolve esse problema, se chama indústria. A gente vai industrializar o país. Que volta ao que eu falei, o bom de você ter uma moeda forte, é que eu estou suscetível ao choque. Sim, então agora você é forçado a ser responsável, você é forçado a crescer, você é forçado a se abrir. Porque se você não se abrir, se você não atrair investimento, se você não fizer reformas para ser um dos melhores países para investir no mundo, e se você não atrair gente para produzir no seu país, você vai ter um problema. Então, se você quer manter essa política, você tem que fazer o que não foi feito nos anos 90, que é uma grande abertura que traga indústrias, que traga quem vai produzir, porque daí você não vira mais um país exportador de soja. É só que a Argentina insistiu ao longo das últimas décadas em ter políticas que não atraem investidores, não atraem produtores e depois reclama. A mesma coisa faz o Brasil e continua desindustrializado. Aí você conversa com qualquer industrialista no Brasil e fala, é bom ter indústria no Brasil? A não ser que o cara seja um setor extremamente protegido, ele vai falar, não. Rafael,
Vamos trazer isso para a vida real, exemplos, como que tem exemplo, funciona, não funciona, o que é que já conseguiu ser implantado, né, de libertarianismo pelo mundo. Vocês citam sempre o caso de Liberland, tem também o caso de Próspera em Honduras, isso mesmo, Próspera em Honduras. Então, traz para a gente, funciona, de que forma funciona, como que isso foi implantado. Uhum. Liberland ainda é um sonho ali, né? Só agora que a Croácia autorizou a entrada. Se você entrasse antes, era preso. Mas Próspera é um acordo que foi feito com Honduras, da Lei de Zonas Econômicas, zonas especiais de desenvolvimento econômico. Mas antes disso, você tem assim uma tendência que eu acho clara, que é de quando países vão mais para o que a gente propõe, eles se tornam muito mais desenvolvidos. Nenhuma delas chegou ao ponto de fazer 100%, mas toda vez que se aproximam, melhoram. Não tem exemplo de um país que adotou liberdade econômica, que adotou políticas de limitar o poder dos seus políticos, que libertou as pessoas e que empobreceu massivamente. Não existe. E quando você vai para o outro lado, de mais Estado, mais regulação, seja de direita, seja de esquerda, ou seja de só maluco corrupto, tanto faz, quando você vai para isso, que são os experimentos comunistas, quanto mais você se aproxima, pior o país fica. Então a gente já tem uma tendência clara, a não ser que queira se argumentar que chega num ponto você tem um capote completo, que é um argumento válido até ok. Em tese, poderia acontecer. Mas agora a gente pode testar. E é o que libertários sempre falam, por que vocês não deixam a gente testar, né? Pô, se a ideia é tão ruim, se vai dar tão errado, faz o seguinte, deixa a gente pegar algum canto e se vai dar errado em 5 anos, vocês estão dando risada da cara da gente. Ou vocês estão com medo que funcione. Que é o que justamente aconteceu em Próspera Honduras, né? Liberland, eu sou inclusive embaixador de Liberland, mas ainda é um sonho, né? Inclusive nessa semana que teve a notícia que a Croácia permitiu que as pessoas entrassem, antes se você entrasse lá era preso. Mas Próspera Honduras é um exemplo fantástico, porque qual que foi a proposta que foi feita para o governo hondurenho? Vamos fazer uma lei que é o seguinte, eu posso administrar uma cidade como um produto, como um serviço. E aqui eu posso criar a minha legislação e a minha regulação. Eu vou obedecer tratados de direitos humanos, por óbvio. Nós não vamos ser independentes, um país independente, de responde aos tratados comerciais, etc. Agora, legislação do trabalho, sistema de justiça, deixa comigo. Eu pago 10% do meu faturamento para você, é o meu preço, deixa que eu faço todo o resto. Então, Próspera tem um sistema de justiça privado, com juízes privados, ele basicamente importa a lei de common law, tem toda a sua regulação privada de negócios, quando você vai fazer um negócio novo lá, você pode inclusive propor uma, é uma estrutura extremamente livre e que está atraindo agora empresas, inclusive tem uma clínica de pesquisa genética que foi para lá, porque eles falaram, bom, então aqui a gente tem uma liberdade de pesquisa e uma estabilidade de regulação que permite que a gente invista dinheiro sério nisso, porque se eu vou fazer pesquisa genética no mundo, a qualquer momento algum político pode virar a pá, decidir que não gosta de mim, acabou a minha indústria, né? Então vamos situar aqui. E está desenvolvendo agora, é um pequeno terreno ali na ilha de Roatán, em Honduras, que já atraiu mais de 100 milhões de dólares de investimento, está construindo agora. Ele começou, assim, 2 semanas antes do fecha-porta da pandemia, então ainda temos muita coisa a ver, mas é um exemplo que está bem interessante agora. E como eu falei antes, quando você tem países que se aproximam disso, que fazem essas reformas, eles se desenvolvem fantasticamente. E vamos pegar países pobres. Estônia, Letônia e Lituânia saíram do bloco soviético completamente destroçados. Adotaram largamente o que a gente está defendendo, se não for até o fim. Hoje, Estônia já está mais rica do que a Espanha. Já está quase passando a Espanha, já passou Portugal. Ruanda. Ok, Ruanda tem um ditador, esquece isso. Não estou defendendo esse cara. Agora, depois da guerra civil que eles tiveram, que foi um genocídio gigantesco, adotaram liberdade econômica. Estão vendo um crescimento econômico fantástico. Botsuana teve independência do Reino Unido, adotou uma democracia liberal. Hoje é mais rico que o Brasil. E é um país que é um deserto que não tem acesso ao mar. Quando você tem esses países que adotam essas políticas, eles crescem, eles enriquecem. O que a gente está falando vamos fazer isso aqui mais. Professor. Bom, claro, Liberland é um país, enfim, se discute isso ainda de 7 quilômetros quadrados. Isso é menos que um bairro aqui de São Paulo. Essa experiência de Honduras eu conheço menos, então não posso falar sobre ela, né? Mas não dá para comparar uma situação de um país com 205 milhões de habitantes com uma cidadezinha não sei onde, entende? Ou em algum país qualquer, né? Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado que um país grande, né? O Brasil já tem, sei lá, 2,5% do PIB mundial, tem 205 milhões de habitantes, então ele não pode ser comparado com um pequeno país, tá? Porque essas coisas funcionam de maneira diferente, tá? Agora, quanto a
questão do desenvolvimento econômico. Tá? Quais foram os países que primeiro se industrializaram? Reino Unido, que tinha uma reserva de mercado que era a Índia. Tá? Só o Reino Unido podia exportar para a Índia. Então existia liberdade econômica interna? Sim, existia, né? Mas existia uma reserva de mercado gigantesca, a segunda maior população do mundo, mesmo à época. O mercantilismo inteiro, né, professor? Foi o mercantilismo inteiro, né? Ali era, na verdade, não chegava a ser um mercantilismo, né? Mas o livre comércio era bem restrito. Tá? Os Estados Unidos, um dos pais fundadores, o que eles chamam aqueles principais pensadores que criaram os Estados Unidos, Alexander Hamilton, ele defendia o protecionismo, ele defendia a intervenção do Estado na criação de infraestrutura, tá? De endividamento, ele defendia o fortalecimento do governo central. Tá? Então, sim, existia internamente liberdade econômica, capitalismo, sim, sem dúvida. Tá? Mas, ao mesmo tempo, existia uma intervenção estatal forte no sentido até de garantir que esse capitalismo florescesse. A Alemanha, durante Bismarck, né, até tinha um economista muito famoso chamado Friedrich List, que defendia o protecionismo com base na ideia de indústria infante, ou seja, nós somos menos produtivos do que a Grã-Bretanha, lá na metade do século XIX, logo precisamos de proteção para que a nossa indústria cresça. E a mesma coisa fez Napoleão III na França. Tá? Então, eu não coloco essa contradição entre florescimento dos mercados e intervenção do Estado. Tá? Aliás, vou dar até outros exemplos que foram os países mais bem-sucedidos de crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial. O Japão, com bastante política industrial, os chamados tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan. E aí tem duas cidades-estado. Eu não gosto da comparação, porque é o mesmo que querer comparar com Liberland, entende? Hong Kong é uma cidade, Singapura é idem. Tá? Então eu não gosto de comparar isso com o Brasil. Tá? Eu prefiro comparar a Coreia do Sul e Taiwan. Ambos seguiram modelo japonês, de ter apoio governamental para poder industrializar. Né? Eu não acredito que num país como a Argentina, com a reputação que ela tem, o fato de você adotar o dólar, que isso vá atrair um grande número de investidores estrangeiros, inclusive porque a Argentina não tem capital humano, a indústria argentina é defasada, o único setor competitivo na Argentina hoje é o setor de agronegócio, tá? Você tem uma instabilidade política enorme. Se você dolarizar a economia, você vai ainda ter instabilidade econômica, porque vai depender da política econômica dos Estados Unidos. Né? Então, eu sou cético quanto a isso. É claro que eu volto, e aqui eu acho que concordamos todos, que as forças políticas na Argentina fizeram uma administração econômica depois da desdolarização. Em sequência, né? Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Nenhuma teve coragem de enfrentar os problemas, tá? Que é o problema fiscal, que é sempre muito grave, né? E, por consequência, a política monetária. Tá? Então, realmente foi ruim, foi péssimo. Tá? Agora, isso não quer dizer que qualquer alternativa seja melhor. Posso fazer uma pergunta para o Rafael? Por favor. Eu tenho uma curiosidade, aí é mais teórica, tá? De entender para vocês como ficam questões que dependem de um acordo coletivo. Por exemplo, vou te dar exemplos práticos do dia a dia: vacinação, leis de trânsito. Deixa eu ver se eu pensei em algum outro. Me vieram esses dois na cabeça, mas deixa eu ver se eu penso em mais um. Vacinação, lei de trânsito, mudança climática, por exemplo, que é uma coisa que depende da ação coletiva da humanidade. Como fica o libertarianismo nessas questões que você depende de um acordo coletivo? São fáceis. A ideia de trânsito é fácil você pensar, como eu sou embaixador do Free Cities Foundation, a ideia da gente ter cidades como um produto. É que às vezes a gente pensa assim, então a gente vai tirar a organização do Estado. Sim, então cada casa vai se virar independentemente. Não, você pode ter uma estrutura de um condomínio privado, você pode ter uma cidade de milhões de habitantes que é feita uma empresa. E ela tem as suas regras de trânsito.
Mas é uma empresa constituída voluntariamente, ninguém foi obrigado, foi quem quer. Pode diferir da regra da outra cidade empresa. Sim, não tem nenhum problema com isso. Vacinação é o mesmo problema. Mesma solução, aliás. Você pode ter diferentes com políticas diferentes. Ah, eu não gosto dessa. Não vai. Você gostou dessa política, não gostou daquela política, beleza. Inclusive, durante esse período de crise, por exemplo, você pode falar, mas e se alguém não está vacinado? Bom, elas podem criar barreiras entre si, assim como os países criaram. Ó, você não entra aqui se você não for vacinado. Regras privadas, não gostou, não vai. Mas aí quem decide, por exemplo? Como se decide? É uma estrutura de... Pensa como se fosse uma empresa. E você pode ter... É que você pensa em empresa, a galera pensa uma coisa... Empresa? Pois é. Você pode pensar uma coisa como o Walmart. Você pode fazer todas as associações possíveis. Você pode ter uma empresa, ter um dono, que geralmente alguém pensa assim, né? Um grande tirano capitalista. Você pode ter... Todo mundo que mora lá é sócio com uma ação. Aí você fala, mas isso aí parece um negócio até meio sindical de esquerda. Você quer falar isso? Parece sindical. Eu não tenho nenhum problema com isso. Você quer fazer? Faz. Vai dar certo? Não sei. Tenta. Vamos ver. Eu não consigo prever o que vai ser o resultado disso, mas eu adoraria ver o experimento. Você pode ter isso, você pode ter uma SA, eu imagino que seria uma coisa meio maluca, mas tudo bem. Você pode ter vários sistemas de organização diferentes com formas de decisão completamente diferentes. Então, mas aí é que é a minha questão. Mas aí, quem é o dono? Se cada sistema ele tem uma organização diferente, cada um puxa para um lado, se você tem forças diferentes apontando para lugares diferentes, você, como todo, você não vai para um lugar na mesma direção. Você vai na mesma direção na medida em que é bom para as pessoas cooperarem. Agora, e sobre as mudanças climáticas são basicamente um problema de poluição. E o problema de poluição é um problema de invasão de propriedade privada. Você está colocando alguma coisa no espaço que eu não quero. O que acontece hoje é que existe muito pouca punição para a poluição. Vamos pegar um exemplo simples, a grande mancha de plásticos que existe no Pacífico. Aquilo acontece por quê? Porque em várias nações não existe esgoto, as pessoas jogam lixo no rio e não existe nenhuma punição por isso. Não, mas você está poluindo coisa. Sim, mas não existe nenhuma forma de você executar, você está colocando uma coisa aqui que você não pode, não faça isso. Não existe uma forma de defesa disso. Então, acontece. Inclusive, um dos maiores poluidores do Brasil, historicamente, são as empresas de saneamento que não fazem saneamento e jogavam esgoto no rio. Não inferem, então, nenhuma consequência por causa disso. Eu vou insistir nessa questão da parte coletiva. Gente, a gente já estourou o horário. Tudo bem, aqui a gente vai, né? Já estourou, mas é que a gente entra... Legal. Pois é, mas fica de fato a dúvida, eu queria entender isso, porque a partir do momento que você fala assim, não, você tira o Estado, que não é nem Estado mínimo, é Estado zero, né? A gente já parte desse princípio, não é Estado mínimo, é Estado zero. E aí passa a ser todo um domínio privado. Mas é isso, uma empresa privada, ele tem um dono ou vários donos, mas vai ter que existir de alguma forma um entendimento decisório. Alguém decide, alguém tem poder de decisão. A partir do momento que eu faço isso, eu também estou regulando, estou regulamentando. Sim, neste caso, por exemplo, de país, quem que definiria, quem que votaria, como que esse resultado, vai ser adotada tal política de vacinação ou vai ser adotada tal política de trânsito, regra de trânsito, de que forma? Quem que decide? Isso realmente é muito difícil de entender. Como eu falei, você pode ter várias estruturas diferentes. Você pode ter uma estrutura em que todo mundo vota alguma coisa, você pode ter uma estrutura em que todo mundo tem uma ação, você pode ter algum dono, você pode ter algum board. É como a governança de uma empresa. Então você pode ter várias formas diferentes, eu posso listar centenas. E algumas delas vão ser bem-sucedidas e algumas delas não. E eles vão ter que ajustar conforme as coisas acontecem. O ponto é que essa forma de governança tem que responder às necessidades das pessoas, porque é um produto ou um serviço. Elas podem falar, não quero mais, eu vou embora. Que é uma coisa que eu não quero mais, eu vou parar de pagar. Não quero mais, eu vou fazer outra. É uma coisa que você não tem hoje. Quando você não quer mais, você não... Por exemplo, assim, vamos supor, quando você não quer mais um governo, você vota na oposição. Sim, mas e se não ganhar o cara que eu quero? E só porque eu votei na oposição não quer dizer que eu gosto daquele cara? Não quer dizer, mas a maioria ganhou, entendeu? Sim, mas eu nunca concordei com esse seu sistema. Então você é contra o Estado Democrático? Eu sou contra você poder decidir coisas na minha vida sem o meu consentimento. Eu sou contra você ter autoridade de mando sobre a minha vida e de mando sobre a minha propriedade, sendo que eu nunca autorizei você a isso. Mas o conceito de voto na eleição é justamente isso. Pelo meu voto, eu autorizo o meu representante eleito a tomar decisões por mim. Sim, e quando que eu autorizei ele a tomar decisões sobre mim? A partir do momento que você depositou seu voto na urna. Ou você não vota? Eu colocar o meu voto na urna não implica consentimento com o sistema. Eu não tenho a opção de não votar
e de, portanto, o sistema não manda em cima de mim. Esse argumento foi feito pelo Lysander Spooner num livro chamado No Treason, no meio do século XIX. Ele estava falando, olha, só porque eu votei não quer dizer que eu concordei com o sistema. O sistema existe, ele vai fazer o que ele quiser comigo, ele vai me roubar, ele vai me fazer várias coisas e eu vou tentar me defender da melhor maneira possível. Não quer dizer que eu estou concordando com isso. Então você é contra a ideia de Estado democrático. Eu sou contra a ideia de Estado. Eu sou contra a ideia de alguém ter um poder em cima de mim que eu não autorizei essa pessoa especificamente a ter. Seja esse Estado democrático ou não? Qualquer um. Porque eu não autorizei isso. Então você é contra o Estado democrático. Eu sou contra a existência de um Estado. Eu sou contra de você mandar na minha vida. Eu não autorizei as outras pessoas. Entendi, só queria, agora, se você tiver uma associação de pessoas que concordaram com isso e criaram uma estrutura de governança privada, todo mundo é voluntário, todas as propriedades foram colocadas voluntárias e você decidiu que vai ser por voto, tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Vou botar mais lenha nessa fogueira, porque aí eu passo para ele logo na sequência, assim. Quero te ouvir e passar para ele, porque quem vem numa discussão mais ampla sobre se é Estado democrático ou se não é Estado democrático, entre os libertários o que eu já ouvi é, pelo contrário, seria o extremo ou a verdadeira democracia, porque aí cada um faz o que realmente tem vontade de fazer, desde que não agrida o outro. Pelo que eu entendi do que o Rafael está explicando, seria no micro, né, não no macro. Como assim? Por exemplo, a empresa da cidade, a cidade privada virou uma empresa, ou o meu bairro privado, que tem mas eu não consigo visualizar, que nem o professor falou, num país de 220 milhões de pessoas. É difícil imaginar, com isso eu concordo. Então, e aí, só trazendo isso, que eu acho que é um dos pontos que gera muita discussão sobre se é democrático, se não é, se você está pensando em algo libertário, vou pegar só pela palavra, tá? A formação, vamos na semântica, você pensa em liberdade, liberdade e democracia em tese estão juntas, né? E aí vem essa discussão que termina se confundindo em determinado momento por causa da defesa da ausência de Estado. Mas para deixar uma coisa clara, tem várias coisas que estão no rol quando você fala Estado democrático de direito. Sim. Instituições. Eu adoro instituições, eu quero instituições. Igualdade perante a lei. Eu adoro isso. Mais do que quem defende o Estado, inclusive. Liberdade de expressão. Sou totalmente a favor. Liberdade de associação. A liberdade de associação é o que a gente defende. Na verdade, a liberdade de você não se associar se você não quiser. Estado laico, separação de Estado e religião, a liberdade de cátedra. Todas essas coisas nós somos a favor. Eu só sou contra a ideia de alguém que eu não autorizei entrar na minha casa, pegar o meu dinheiro, dizer como eu vou criar meu filho, e se eu discordar ele aparece com um fuzil e rouba meu dinheiro. É isso que eu não quero. Professor. Você é contra o sistema fiscal, então, resumindo. Também. Imposto é roubo, vale lembrar. Entendi. Tem um grande jurista que foi ministro da Suprema Corte Americana que diz o seguinte: impostos é o preço que a gente paga pela civilização. Então, realmente nós temos opiniões aqui bem divergentes. Agora, imagina, Luiz, se hoje alguém resolvesse acabar com o SUS. Deixa que todo mundo negocie aí com os médicos, com os hospitais, e tudo bem, cada um que se vire. Tá? O que acontece é o seguinte, que realmente existe o Estado, né, como força coletiva, e que tem o monopólio da força, e, portanto, pode obrigar as pessoas a fazerem coisas. Max Weber já dizia, né? Pois é, o Max Weber já dizia, e outros autores clássicos concordariam com ele, né? Você tem a seguinte questão, existem desigualdades fortes, né, entre as pessoas, entre as classes sociais, se você quiser, em relação à capacidade de consumo. E existe, sim, nos estados mais civilizados, né? Pega os países mais desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos, os países da União Europeia, o Japão, né? Existe um subsídio, né, daqueles que ganham mais para os que ganham menos. É óbvio que isso vem na base da coerção, tá? Isso vem na base do tributo. Agora, isso faz com que essas sociedades, né, tenham um nível de igualdade, um nível de civilidade que é muito maior, né, do que uma outra sociedade onde cada um se vira por si. Tá? Então, eu realmente tenho aqui, em relação a essa hipótese dos libertários, não só que eu discordo, porque eu acho que ela não é viável, tá? Mas acho que, ainda que ela fosse viável, ela produziria um tipo de sociedade que é absolutamente
o estado de natureza do Hobbes, né? A guerra de todos contra todos. E eu não apoio esse resultado para nenhum país, né? No Brasil, na Argentina ou em qualquer país desenvolvido, né? Na verdade, eu acho que o ser humano é um ser que vive em sociedade desde o início, e eu acho que não dá para criar uma ficção de um indivíduo que surge, uma mônada, alguém com uma capacidade totalmente fora e que pode resolver tudo na base da negociação entre partes. Primeiro que essas partes não são iguais, né? Segundo, querer organizar uma sociedade só baseado nessa livre troca entre indivíduos, para mim isso é absolutamente inviável, tá? Então é isso. A gente está caminhando para o fim, já deveria, assim, já estourou, mas eu tenho que, já passou um bocadinho, mas tem muito mais assunto para abordar. Acho que a gente vai ficar já com convite aqui para depois de resultado de eleições, do que for, a gente em algum momento voltar a discutir o assunto. Assunto não vai faltar, né, professor? Ainda mais de Argentina, não? Não vai faltar de jeito nenhum, mas o professor toca num ponto bem crucial, que é essa questão do indivíduo pelo indivíduo, somente o indivíduo. Existe social no pensamento libertário? Claro, é o que a gente quer. De que forma? O que a gente quer é a gente poder colaborar. E a gente faz isso o tempo todo. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Nós somos libertários quase o tempo todo. Me conte a última vez que alguém discordou com você e você usou de violência até essa pessoa concordar com você. Algum de nós já fez isso? Ou me conta da última vez que você queria comprar alguma coisa, alguém não quis pagar, e você agrediu essa pessoa, pegou o dinheiro dela e comprou. A gente não faz isso. E se alguém fizesse isso, a gente consideraria essa pessoa uma pessoa incapaz de conviver em sociedade. Nós todos, quase todos, já somos assim, e quem não é assim, a gente reconhece que devia estar na cadeia ou em algum lugar assim. E a gente já resolve várias coisas assim. A gente já resolve boa parte do nosso dia a dia dessa forma. Eu não vejo como é que isso seria alguma coisa impossível. E a outra coisa também que me incomodou é a ideia da civilidade, de que o Estado nos torna civis. Desculpa, eu acho que um dos mais profundos insultos que você pode fazer a um ser humano é a noção de que sem políticos a gente não conseguiria ser civil. A gente convive no nosso dia a dia respeitando as outras pessoas e tentando ser educados o máximo possível, e a gente tenta resolver nossos problemas, a gente não é agressivo ou violento. E as pessoas que são boas nesses países bons do mundo, elas não são boas porque elas têm políticos, elas são boas porque elas são boas. Mas o conceito de política, ele vem da Grécia Antiga, da Roma Antiga, são 2.500 anos que a gente tá... Sim, mas Foge a palavra, mas a gente vamos não confundir a política. De certa forma. Vamos não confundir a política da gente resolver os nossos problemas um com o outro, da resolução de discórdias e da negociação, com Estado. Vamos não confundir governança com Estado. Mas a Grécia Antiga, por exemplo, começou da polis e foi evoluindo para um Estado maior. Mas tinha violência dentro. Você tinha escravos, você tinha pessoas, tinha povos invadidos, você tinha povos subjugados, povos mortos. Deixa eu voltar na questão do social para ficar mais claro. Quando eu falo do entendimento, se existe o social nesse pensamento libertário, é o social, vou buscar aqui quando o professor faz uma observação sobre o SUS, por exemplo. Esse social, o social nesse sentido do coletivo. De ajudar os outros. De ajudar os outros. O social nesse sentido. De que forma? Sim. Isso funcionaria ou tá na teoria de vocês? Só que tem um ponto muito bom que a Ayn Rand fala, que assim, moralidade ela só existe quando existe uma escolha. Eu só tô realmente ajudando as outras pessoas quando eu escolho da minha volição, da minha liberdade, da minha independência, tirar um tempo ou tirar um dinheiro meu e ajudar alguém. Se eu coloco uma arma na sua cabeça e eu tiro o seu dinheiro e eu dou pra alguém, você não ajudou alguém. Você acredita no altruísmo absoluto, por exemplo? Eu acredito no exato contrário. Eu não acredito no altruísmo, eu não acredito na obrigatoriedade de você se renunciar aos outros. Eu acredito que a sociedade melhor funciona quando os alinhamentos de interesses de cada um existem, que é o que boa parte a gente já faz hoje. Você acredita no bem comum? Defina bem comum. Vou pegar esse exemplo do SUS. Tipo, o SUS é um contrato coletivo que cada parte da sociedade paga sua cota de imposto para fazer um sistema de saúde que permita a redução ou a melhora do nível de saúde das pessoas, para que a gente evite epidemias, evite enfim, doenças crônicas.
nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Sim, ok. E do outro lado a gente tem um custo que é todos os impostos que são cobrados no Brasil e toda também o peso do Estado que impede o país de se desenvolver. Então a gente é mantido num país pobre com altos impostos para financiar um sistema que, embora ajude algumas pessoas, não tem uma qualidade muito boa. Se a Mas gente o NHS se a gente funciona. tivesse liberdade econômica, se a gente tivesse boa parte do que eu estou defendendo como umas propostas econômicas, o Brasil não seria um país pobre, a gente conseguiria crescer. Países que adotam as políticas econômicas que a gente defende conseguem crescer 8, 10, 12%. É o que aconteceu com as Estônias, Geórgias, Ruandas da vida quando nós fizeram isso. Mas o Reino Unido... E a gente consegue se tornar uma nação muito mais rica, onde as pessoas conseguem pagar por esses serviços. O que a gente tem hoje é um Estado que mantém as pessoas pobres, cria políticas que impedem o desenvolvimento de riqueza, taxa as pessoas, destrói a vida delas, e depois, com um pouquinho que ele rouba ali, porque o Brasil é um país pobre, cria um sistema e fala, putz, mas se não fosse eu, né? Mas, por exemplo, o Reino Unido, Suécia, Escandinávia, todos os países nórdicos ali, Canadá, são países que têm uma alta carga tributária, que têm sistemas de saúde, dos quais, inclusive, o SUS é inspirado, e não tem toda essa questão da roubalheira, pelo menos, não tão... Eles são países mais civilizados. Eu não nego que se eu preferisse, se eu tivesse que escolher nascer entre eles ou aqui, obviamente seria lá. Vale lembrar o NHS... Você seria libertário na Escandinávia? Eu conheço libertários da Escandinávia, Mas só que lá, só que a ideia não tá mais comum. Não sei o que teria acontecido comigo, não prevejo o futuro. Talvez não sei. Alguém teria que ter chego e explicado a ideia pra mim. Eu não seria por... O Melee seria o libertário da Finlândia? Eu não seria por iluminação divina, né? Você precisa de alguém que chegue e te explique a ideia. E, naturalmente, quando as coisas não estão funcionando, você está mais suscetível a pensar em outras ideias. Agora, o NHS britânico está falido. E esses países que você citou, os outros nórdicos ali, eles têm taxas de impostos grandes, eles têm uma população envelhecendo, eles estão começando a enfrentar problemas. É que eles conseguiram fazer uma coisa mais viável, com uma diferença muito marcada do Brasil, em que eles tiveram um grande nível de liberdade econômica ao longo da vida deles. A Suécia, por exemplo, não só teve um grande nível de liberdade econômica, ela pulou as 2 guerras mundiais. Então não teve a completa explosão da sua base industrial por 2 vezes. Isso ajuda eles a enriquecerem. E quando você vai, então, e taxa pesadamente essas pessoas e cria um sistema, o que sobra ainda é bastante. Vale lembrar, o Brasil cobra mais ou menos 33% do PIB em imposto. O Reino Unido cobra isso. A diferença é que 33% do que eles têm sobra muito mais quando você rouba 1/3 da população brasileira, que já não tem nada. Primeiro que não resta nada para se criar alguma coisa, segundo que com esse nada você vai ter que criar um sistema, isso não resolve. Então... o que eu estou propondo não é assim, morram os pobres. Não é isso. O que eu estou falando é, vamos criar um sistema onde a gente consegue enriquecer, que é o que aconteceu com essas nações, e as pessoas têm as condições de pagar o seu sistema por conta própria. Cada vez que dá uma resposta, aí surge outra pergunta. Gente, a hora, é 1h30 quase de programa, porque eles dizem assim, a gente quer enriquecer os pobres, mas aí enquanto eles não enriquecem, o que é que acontece? Vamos lá, então eu já vou deixar isso para a conclusão de vocês, vou pedir para vocês fazerem as considerações sobre esse programa, claro, se tiver mais alguma pergunta para fazer, então, beleza. Faz o papel de chato. Né? Então, assim, vou deixar como pergunta para você, olha só, que no meio das considerações finais eu deixei isso, não, porque a sua frase final aí foi assim, a gente quer gerar essa riqueza, mas enquanto essa riqueza não chega, o que é que se faz com as pessoas que estão pobres, né, e em que condições. Mas, enfim, espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais dos 2 lados a respeito desse tema. Quem quer começar? Para responder a pergunta, nesse meio tempo, se a gente entrasse hoje na política e conseguisse os cargos de decisão, a gente ia tomar todas as decisões econômicas de enriquecimento e depois a gente vê o resto. Eu não ia chegar e falar, vamos cortar o Bolsa Família amanhã. Vamos fazer o seguinte, tem que fazer prioridade, certo? Certo. Transição. Então, prioridades, vamos deixar esse país muito rico e daí, eventualmente, o Bolsa Família fique irrelevante? Vamos lá. Então, para concluir, eu acho que o tema é complexo, eu acho que as ideias foram colocadas. Eu coloquei aqui as minhas dúvidas a respeito das ideias ou da ideologia que esse libertarianismo responde. Para mim, ele não tem nenhuma boa descrição da realidade, nem uma proposta de melhora, né, que seja viável. Tá? Eu até entendo, respeito, eu também gosto das liberdades individuais, também acho que o mercado deve funcionar, deve ter competição, etc. Agora, eu não acredito que seja dessa maneira, eu acho que é mais complexo, eu acho que o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e na garantia de direitos básicos
para os menos favorecidos. E aqui não é só o Brasil, que é um país pobre. Quer dizer, se você pegar no Reino Unido, tem gente que passa dificuldades do ponto de vista deles, ou nos Estados Unidos, os homeless, ou mesmo nos países nórdicos, né? Então, eu acho assim, as nossas sociedades capitalistas, elas são muito dinâmicas, tá? Ou podem ser muito dinâmicas. Só que, como se viu, e aí eu vou lembrar esse economista Thomas Piketty, que é muito citado, pouco lido, e que tem coisas interessantes em termos de dados. As propostas dele, não sei se são tão interessantes, mas, enfim, mostra que sociedades capitalistas geram desigualdade. Tá? Porque as pessoas são desiguais, porque as empresas são desiguais, porque uns competem mais, outros competem menos, uns são melhores, outros são piores. E até um certo ponto, isso faz parte do capitalismo, é a regra do jogo. Tá? Mas até um certo ponto. Para se ter uma sociedade mais civilizada, no sentido, era o ministro que eu estava falando, americano, da Suprema Corte, era o Holmes. Eu acredito também que você precisa ter regras compensatórias. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, gente. E as considerações dele. Ele respondeu. Porque ele respondeu tão pequenininho, eu achei que não. Achei que você estava só respondendo. Já falamos um monte, deixa Tá considerado já, então, gente. E fica muito... também um alô pro Carlos Góes, que é um economista brasileiro que fez um estudo mostrando que o estudo do Piketty não tem nenhuma correlação. Acho que se você procurar Carlos Góes Piketty, se encontra o artigo dele derrubando a casa. Igual o Banco Central ali do meme? Não, ele é bem mais educado que aquilo. Gente, muito obrigada pela participação de gente. vocês. Obrigada. E, claro, muito obrigada pela sua companhia. A gente trouxe aqui um tema que vocês viram que tem muito que discutir ainda. Mas o importante é a gente trazer 2 pontos de vista. E eu sempre vou insistir nisso aqui com vocês, tá? Esse é só o programa de estreia, mas eu vou sempre insistir aqui com vocês. 2 pontos de vista, hoje foram bem antagônicos, mas não necessariamente serão sempre pontos de vista antagônicos. Às vezes serão pontos de vista absolutamente complementares. O importante é que você consiga ter a própria ideia daquele assunto, refletir sobre o tema, que é o tema que está em debate na sociedade. Muito obrigada uma vez mais pela sua audiência, sua companhia. Claro, curtiu? Então curte aí pra gente, o joinha é super importante pra gente, compartilha o nosso link também, assina aí o canal para receber também as notificações, aciona o seu sininho, para cada novo tema você saber que vai ter uma conversa ampla aqui e a fundo, a gente vai discutir a fundo cada um dos assuntos. E claro, gente, jornalismo de qualidade, entra também o site estadão.com.br, assina o jornal, para que a gente traga sempre esse jornalismo sério, responsável e com temas discutidos com muita profundidade. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada a vocês. Obrigado.